Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Voltamos a apresentar mais uma edição do programa Encontro com o Espiritismo e hoje, que é dia 26 de março de 2021, gostaríamos de conversar um pouco sobre o roteiro da fé. É a fé. E nós consultamos aqui um livro de mensagem do Espírito Emmanuel através da psicografia do médium Chico Xavier. E aqui o capítulo é o 15, Palavras de Vida Eterna, é o título do livro. E então no subtítulo, o Espírito Emmanuel coloca uma frase de Jesus que está em Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Essa frase de Jesus, como todas as demais, é de um profundo significado espiritual. Se alguém quer vir após mim, quer dizer, se alguém quer acompanhar o Cristo, ser obediente ao Cristo, ser verdadeiramente cristão, e todos nós queremos, porque estamos ainda muito distante de sermos verdadeiros cristãos devido à nossa condição de espírito atrasado, de espírito inferior. Mas estamos no começo da jornada e não devemos desistir jamais. E de maneira que quando ele diz, negue-se a si mesmo, significa que nós devemos negar, ou seja, fazer sacrifício, renunciar ao orgulho, ao egoísmo, às paixões, às vaidades, mas negar-se a si mesmo, sacrificar essas paixões para seguir o Cristo, não é? Não é com a pretensão de sermos um anjo, um arcanjo, um São Paulo, São Pedro, São João. Não é nada disso, mas é que se nós quisermos seguir o Cristo, não é? Nós entraremos nesse processo de renovação interior, de reforma, de mudança. E se dermos uma queda, saibamos colocar as mãos no chão e nos levantarmos, e não ficar caído, não é? Não ficar caído. Sempre termos a possibilidade, a iniciativa, a determinação de recomeçar. Caímos, mas de outra vez eu não caio mais. Fazer essa jura, não é? Chama-se automudança, autorreforma, e também é uma demonstração de um princípio de humildade. Porque aquele que comete o erro e não reconhece que errou, é arrogante, orgulhoso e está muito distante de recomeçar, que ele sempre se acha certo, sempre se acha, mesmo errado, e todo mundo presenciando o erro, mas ele sempre se acha certo. Nunca vai mudar, porque ele não está se enxergando, que o problema nosso é a falta de se enxergar. Se enxergar, ele muda. Por isso é que os errados, de uma forma geral, eles nunca vão mudar se sempre diante dos erros eles se acharem certo. Aí não vai mudar. Mas se tiver a humildade de se autoanalisar, de se conhecer, é um processo de autoconhecimento, ele vai fazendo mudança. Ele está mostrando ao próprio Cristo que está no processo de negar-se a si mesmo e fazer renúncia, mudança. Aí ele diz mais: tome cada um a sua cruz e siga-me. Cruz de quê? De renúncia. A cruz de quê? De sacrifício, não é? Sacrifício dos orgulhos, voltando aos orgulhos, ao egoísmo, transformando ou substituindo egoísmo por generosidade. Dá trabalho, dá, mas tudo de reforma não é fácil, tudo é difícil. Substituir orgulho por humildade é a luta, está dentro da cruz, da renúncia,
de se negar a si mesmo. Tudo está englobado aí, que é mudança na alma da gente, para o processo de sermos verdadeiramente cristão, seguindo Cristo, como ele diz aqui: tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. É isso que ele está dizendo. Então nós estamos aprendendo a substituir as virtudes negativas por virtudes positivas. Inveja, ciúme, despeito, ódio, rancor, animosidade, substituir por virtudes contrárias. Esse é o trabalho do verdadeiro cristão. E mesmo porque nós recordamos, Allan Kardec, quando no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec diz que o verdadeiro espírita, que é o verdadeiro cristão, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar, como se doma um cavalo selvagem, para domar suas inclinações más, que não são boas. Então não está dizendo que o espírito é um santo, é um anjo, é um arcanjo, não. É um espírito inferior em processo de evolução, em processo de mudança. E o espírita tem consciência disso. Não quer ser mais do que é, para não dar um passo e não cair lá pela frente. É isso que Allan Kardec nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro de fazer mudanças na alma da gente. E ao mesmo tempo o Evangelho segundo o Espiritismo, apenas fazendo um aditivo, o Evangelho, ele é um preservativo, não é, contra o suicídio, violência, os males em geral. É um preservativo. E ao mesmo tempo é uma cura para todas as doenças da alma, todas as doenças do espírito. Essas doenças são curadas pelo Evangelho. E nós nos lembramos sempre de quando Jesus dizia, lá diz no Evangelho, e dizia para a multidão: eu não vim para os puros, quer dizer, eu não vim para os sadios, os perfeitos, não é? Ele veio para quê? Para os doentes, os enfermos. E os doentes da alma somos nós, que reconhecemos isso. A cada instante estamos fraquejando e caindo, não é? Juramos que não cairíamos mais e terminamos caindo, mostrando que nós ainda somos inferiores, crianças infantis, né? E que estamos no processo de levantamento, de crescimento espiritual. Por isso é que ninguém deve, depois da queda, ficar caído, botar a mão no chão e se levantar, porque o processo é esse, e Deus reconhece isso. Não vamos deixar de cometer pecado nem tão cedo, não é? A diferença que faz é que agora nós estamos, depois de conhecermos o Espiritismo, que é o verdadeiro cristianismo, termos consciência de que somos inferiores e que a qualquer instante, aí, o que dita mais são os instintos das nossas encarnações, que vem ditar, às vezes de uma forma inconsciente, a nossa conduta atual, as nossas atitudes atuais. Aí vem ditar, porque nós temos ainda essas inferioridades morais, fraquezas de fé, não é, morais, que estão dentro da nossa alma. Mas estamos dentro desse princípio de Jesus aí. Não é? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz de prova, de expiações, de renúncia, né? Renúncia, esforço, um certo sofrimento, martírio, para a gente mudar a alma da gente para melhor. Isso é o que o Espiritismo nos ensina. E então, dentro da mensagem, o Espírito Emmanuel, é uma mensagem curta, por isso que nós desenvolvemos mais, que ele diz: o aviso do Senhor é insofismável. Siga-me, diz o Mestre. Entretanto, há muita gente a lamentar-se de fracassos e desilusões. Em matéria de fé, nas escolas do cristianismo, por não lhe acatarem o conselho. Quer dizer, nós não acatamos o conselho do Cristo. Aí caímos aqui nos fracassos, nas desilusões, não é? Mostrando que somos fracos na fé.
Tudo isto vem, por quê? Porque somos fracos ainda e não seguimos os conselhos do Cristo, que é justamente esse. Aí diz mais ele, Emmanuel, buscam essas criaturas buscam Jesus, fazendo a idolatria, não é o culto exterior, que é mais fácil, adorar as imagens, não é? Seguir os rituais da religião, é mais fácil. Seguir o culto exterior da religião, tudo é mais fácil. Difícil é perdoar as ofensas. Fácil é pagar o dízimo, fácil é decorar o Evangelho, decorar a Bíblia. Tudo é fácil para quem tem uma inteligência boa e para quem tem uma memória boa. Tudo isso é fácil. Agora, difícil é amar o inimigo. Difícil é demolir o ódio, o rancor, não é? Os ciúmes, as invejas. Difícil é o quê? É demolir os orgulhos, as arrogâncias. Tudo isso é difícil. Agora, fácil é pagar o dízimo, é decorar a Bíblia, é andar com a Bíblia debaixo do braço. Fácil é ser um bom devoto, mas nem sempre o bom devoto, nem sempre é um bom cristão. Nem sempre o bom cumpridor da idolatria, nem sempre o bom seguidor dos rituais, nem sempre o bom devoto de uma forma geral é um homem de bem, nem sempre. Às vezes é o contrário, mas ele está se iludindo a si mesmo. Não estamos seguindo esse conselho do Cristo. Aí diz mais, buscam Jesus fazendo a idolatria e o culto exterior em derredor de seus intermediários humanos, dos outros, como toda criatura terrestre. Os intermediários humanos do Evangelho não podem substituir o Cristo junto à sede das almas. Ora, aqui Emmanuel vai dizer, aqui, não é o padre católico, a autoridade do catolicismo, caridoso e sincero, contudo incapaz de oferecer a santidade perfeita. Ele mesmo não é santo, como pode tornar o outro santo? É difícil. Ali é o pastor da igreja protestante, atento e nobre, de bom caráter e bem intencionado, mas inabilitado, incompetente, incapaz à demonstração de todas as virtudes. Por quê? Porque é um espírito ainda inferior. É um espírito ainda atrasado, como todos nós, espírita, protestante, católico, somos espíritos em processo de evolução. Não podemos perdoar pecado de ninguém, nem prometer céu a ninguém, nada disso, porque não temos condição para isso. Ora, acolá é um médium espírita, abnegado e diligente, bem intencionado, verdadeiramente cristão, todavia distante da própria sublimação. Por quê? Porque todos, de todas as religiões, somos espíritos, crianças, caindo em processo de evolução. Para isso é que Deus criou a reencarnação, para nos trazer de volta muitas existências. Sem a reencarnação nada se explica, não é? E se coloca no céu, no inferno, que nada disso existe, é estado da alma, estado de espírito. Simplesmente isso. Cada um na visão espírita carrega seu céu, seu paraíso interior e também o seu inferno pela prática do mal. Cada um carrega isso. É o que Jesus diz no Evangelho. Alguém perguntou a ele, Senhor, onde está o reino de Deus? Dentro de vós. Esse tesouro está dentro de nós, não é? Então não está fora, está dentro de nós. O inferno também está dentro da gente, cada um cria seu inferno e cada um cria o seu paraíso, a sua salvação. É um processo autopessoal, auto-individual, cada um é que faz o seu. E diz mais além surgem doutrinadores e comentaristas, companheiros e parentes, afeiçoados ao estudo e excelentes amigos, mas ainda hoje, longe da integração com o benfeitor Jesus de Nazaré. Não segue os conselhos do Cristo, nós. E quase sempre aqueles que o acompanham na suposição de buscarem o Cristo, não é? Ante os mínimos erros a que se arrojam,
por força da invigilância ou da inexperiência, retiram-se apressados do serviço espiritual de reforma, de mudança, fugindo, não é? Chama-se a fuga, alegando desapontamento e amargura, quando deveria ser o contrário. Quando cometemos o erro, caímos, vamos nos pegar mais, não é? Buscar mais fortalecimento para não voltarmos às trevas. Às trevas. Aí demais, o convite do Senhor no Evangelho, no entanto, não deixa margem a nenhuma dúvida, nem a nenhuma interpretação. Não desconhecia Jesus que todos nós, sabia ele, os espíritos encarnados ou desencarnados, que suspiramos pela comunhão com ele, o Cristo, somos ainda portadores de cicatrizes na alma, mancha no espírito e aflições, dívidas e defeitos morais, não é? Muitas vezes defeitos, cicatrizes e escabrosas que possuímos na alma, que vem de onde? De outras encarnações. Por quê? Porque nós somos espíritos reencarnados e, portanto, herdeiros de nós mesmos. É o que o Espiritismo nos ensina, com base nas reencarnações sucessivas. Nós não somos herdeiros de Adão e Eva. Não somos herdeiros de Adão e Eva. Mesmo porque Adão e Eva não existiram, são figuras mitológicas da mitologia hebraica, não é? Mostrando, inclusive, na Bíblia, por trás de Adão e Eva, os seres primeiros aqui na Terra. Mostrando os erros, a serpente, a maçã, tudo isso é uma simbologia. A maçã é a atração pelo mal, a serpente é a tentação que nos tenta. Tudo isso tem um significado que o Espiritismo nos mostra, pelo Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo nos mostra. De modo que, no cômputo, nós somos herdeiros de nós mesmos, de outras encarnações, que trazemos os defeitos de lá. Experiências negativas, no orgulho, nas vaidades, no ódio, no rancor, nos crimes que cometemos contra os nossos semelhantes, aí tudo isso marca a nossa alma. Daí um nascerem cego, aleijado, surdo, porque fizeram isso com os outros no passado. Daí um voltar surdo, mudo, não é? Faltando uma mão, faltando uma perna, manco, paralítico, paraplégico, cego de nascença, e o que mais, e os mongoloides, de uma forma geral, tudo isso é expiação, prova e expiação nossas de outras encarnações, não é? Que nós cometemos esses crimes e a lei do karma exige a mudança, faz a cobrança hoje. E nós, aí essa cobrança é através da cegueira, como nós acabamos de dizer, alejo, loucura, internamento. Desculpa, nós desligamos aqui o ventilador que está muito frio. Loucura, de internamentos e todos os tipos de problemas físicos que nós nascemos com ele, já viemos com ele de nascença. Herança de Adão e Eva? Não. Herança nossa, porque somos espíritos imortais. Este corpo aqui é uma veste imprestável que vai para o cemitério, mas a nossa alma é imortal. E Deus perdoa os seus filhos pela reencarnação, trazendo de volta. Esse é o perdão de Deus, porque pela reencarnação nós temos a oportunidade de refazer a nossa vida. Os erros que nós cometemos hoje, corrigiremos na encarnação futura, nas futuras encarnações. Da mesma forma que os erros que nós cometemos, e cometemos muitos crimes nas encarnações passadas, nós estamos corrigindo hoje uma parte e corrigiremos as demais partes nas futuras encarnações. Que Deus não bota ninguém no inferno e nem faz um anjo. Que Deus é esse? E nem tampouco faz o Satanás. Que Deus é este? Fazer o Satanás para competir com ele no universo. Deus fazendo e o Satanás desmanchando. Isso é
das religiões tradicionais, mas não é ensino do Espiritismo. O ensino do Espiritismo, a base é: fora da caridade não há salvação. A outra base, a reencarnação, para trazer de volta para ninguém ir para o inferno que não tem. E o Espírito Emmanuel continua aqui no seu comentário para terminar. Ele diz, se te dispõe nós, desse modo, a encontrar o Senhor, o Cristo, não é? O Messias, para a construção da tua felicidade, renuncia com desassombro, não é? Com força, com fé, com coragem, renuncia às bagatelas, às coisas insignificantes da estrada, do materialismo, não é? Suporta corajosamente as consequências dos teus próprios atos de ontem, dos crimes, dos desvios que nós cometemos nas encarnações passadas e de hoje também, e procura Jesus de Nazaré como o divino modelo e segue esse modelo. Muito bem. E ele diz, para encerrar, não ouvides, ele diz, não ouvides que há muita diferença entre seguir o Cristo e seguir os cristãos. Não tomemos como modelo os cristãos desviados, é isso que ele está mostrando, mas tomemos como modelo o próprio Cristo. E ele encerra, não é, recitando aqui a frase de Jesus no Evangelho: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada um a sua cruz e siga-me. Esse é o caminho. Lembrando sempre que Jesus diz no Evangelho, convidando a humanidade: eu sou o caminho, a verdade e a vida para Deus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Olha aí, ninguém vai ao Pai senão por mim. Logo, cada um, não é, faz a sua, é o construtor da sua própria felicidade ou da sua própria infelicidade. Jesus apenas aponta o caminho, educa, ele veio para educar e não para salvar, dando um boleto de salvação a quem não está merecendo. Esse é o ensinamento do Espiritismo. Muita paz para todos e retornaremos com o nosso programa, que é do interesse do público, não é? Encontro com o Espiritismo. E se você gostou, não é? Faça seu comentário lá no Instagram, que nós colocamos no Instagram e colocamos também no YouTube. Bote no Google Encontro com o Espiritismo e lá coloque o seu like lá, né? Se gostou ou não gostou. Muita paz para todos.